Tudo começou com um comentário no Instagram do Bispo Macedo. Entre milhares de mensagens que ele recebe diariamente, essa chamou a atenção de muita gente, inclusive do próprio bispo, que não demorou para dar uma resposta. Em um trecho, essa mulher diz: "Eu não estou conseguindo me conter. Moro na roça, não tenho nenhum transporte e é longe para a cidade de Nossa Senhora da Glória." O que mais essa mulher escreveu? E qual foi a reação do Bispo Macedo? Nossa equipe decidiu viajar, saiu daqui do Templo de Salomão, no Brás, em São Paulo, diretamente para Sergipe, no Nordeste brasileiro. Mais de 2.000 quilômetros de caminhada para conhecer essa história surpreendente. Vem com a gente! Mais uma viagem de 2 horas até o Alto Sertão Sergipano, na cidade de Glória. Descobrimos que para chegar onde ela mora, precisaríamos viajar mais 1 hora até o povoado de Angico, zona rural de Glória. O cenário já começa a mudar. Entre uma pessoa e outra, descobrimos algumas informações sobre a localização exata da casa de Keliane. Aqui é do Lelinho? Isso. Vou lhe ensinar agora. Você entra ali naquela primeira entrada, entendeu? É lá no conjunto, só é você perguntar. Segundo aquela senhora passou, provavelmente é nessa rua aqui ao lado, pastor Adriano. À esquerda. Tem uma senhora ali na porta da Casa Verde. Será que é ela? Pode parar aqui. Bom dia. A senhora é a dona Keliane? Sim, com certeza. Tudo bem? Tudo bem. A senhora fez um comentário na postagem do Bispo Macedo no Instagram? Sim, fiz sim. Nós viemos lá do Templo de Salomão, em São Paulo, porque a gente gostaria de conhecer um pouco mais a história da senhora. Podemos conversar? Com licença. Eu me chamo Keliane Santos de Oliveira, moro aqui no povoado Angico, que é município de Nossa Senhora da Glória. Tem 1.000 habitantes no povoado. Eu sou de uma família de 9 irmãos, onde eu fiquei com 2 anos de idade, quando meu pai tirou a vida da minha própria mãe. E os 9 irmãos ficaram todos desamparados. Fui morar na casa de um tio meu, parte de mãe. Só que a esposa dele me judiava bastante. Aí, meu pai, a saber disso, mesmo foragido, mandou meus irmãos, que já eram rapazes, ir lá me buscar. Quando demorou um pouco, meus tios, irmãos da minha mãe, foram lá e tiraram a vida dele. Todas as pessoas que me pegavam para criar, elas não pegavam para criar, tipo, para dar carinho, amor, era só trabalho. Aí eu fiquei em mão em mão. Tinha uma tia minha que ela dizia: "Eu não posso ficar com você, que eu tenho 12 filhos e sou viúva." Aí eu ia para a calçada da minha tia todas as noites para ver se ela abria a porta, mas aí ela fechava a porta e eu retornava para aquela casa daquela pessoa que eu não queria. Eu era criada tipo presa, era da cozinha para o quintal, como se fosse um presidiário. Tinha hora de pegar sol, tinha hora de retornar. E aí foi onde um tempo eu estava com ela, né? E ela pegou um feijão, cozinhou e deixou meio encruado, duro. Mexeu com a farinha seca, puro, sem nada. E jogou lá no chão, no prato, para eu comer. Eu comi. E depois ela me meteu chute na barriga e eu vomitei tudo aquilo. Eu comi embuchando, sem água, sem nada. E
Ela me meteu chute na barriga, eu botei tudo pra fora, ela limpinha. Depois agora vai beber água. Quando eu voltei, ela me deu um chute, eu vomitei toda aquela comida. E tinha horário, eu vi ali no chão, como se fosse um cachorro. Quando eu morava lá com a mulher do meu tio, que eu ia ao quintal à noite, eu já pensava em fugir. Aí eu dizia, pra onde eu vou fugir, que eu não sei nem pra onde eu ia. E aí foi onde eu aprendi a ser só dura também na vida. Não aprendi o que era amor, carinho. Fui crescendo, aí tive família, né? Arrumei família. Mas mesmo assim era aquele vazio, sempre me acompanhou. Como meu marido tinha vícios, aí o dinheiro dele ia pros vícios, né? Aí tipo, é tanto que eu me desesperava ver meus filhos lá com fome. Tinha até o dinheiro para comprar o alimento, mas aí com os vícios não ia nada para frente. Eu tava, né, um dia e do nada eu liguei o rádio. Quando eu comecei a entender que eu precisava confiar na palavra de quem promete e cumpre. E eu fui gostando daqueles testemunhos de vida, né, das pessoas contando praticamente quase minha vida. Quando foi um dia que eu passei uma briga com meu marido, eu acho que eu tava depressiva, do nada era chorando. Aí eu saí desnorteada em Aracaju. Aí cheguei, saí chorando. Aí cheguei na frente, eu sei que eu entrei. Eu senti uma paz, tipo, eu nem tenho conhecimento, né, porque eu não conhecia nada da fé. Agora eu fui ver a placa que eu saí de dentro, e essa igreja é aquela que eu ouço na Raida. Tipo, é como se eu achasse ali um abrigo, né, que eu não tinha família, eu disse, agora eu tenho um pai. E daí pronto, aí não parei mais de ir. E eu fui vendo diferença, né, resultado na minha família. Comecei a sentir uma felicidade, né, que nunca tinha conhecido, aquela paz, a palavra, né, e sempre aquela sede. Me batizei nas águas, aí quando eu ouvi falar do Espírito Santo, aí eu me perguntava, que Espírito é esse? Aí eu passei a mais entendimento, tudo que vinha, que é para fazer, eu fazia, jejum de Daniel. Eu acho que até hoje eu digo que eu continuo no jejum de Daniel, porque essas coisas aí não faz mais sentido para mim, né. Aí a gente veio embora, aí adquirimos a nossa casa própria, aqui no povoado, e aí eu senti um pouco de falta, né, que eu disse, meu Deus, e como é que vai ser agora? Porque eu amava, né, estar sempre, não perdia nenhum momento. Foi onde eu descobri que Nossa Senhora da Glória tinha igreja. Daqui até a Igreja Universal mais próxima, é quanto tempo? Daqui a igreja é 1h30, se o carro não for tipo direto. Mas se for parando, como é carro de linha, né? Sempre vai parando, no caminho desce muitas pessoas, que desce feira, tira feira, sobe, desce. Aí ganha tempo, né? Já teve vezes de eu pegar carona, só ir. Aí nem saber que horas eu ia ter carona para voltar. Aí eu vinha para a saída de Nossa Senhora da Glória, que tem a saída para cá, e ficava lá aguardando. Passava 2, 3 horas de relógio, 4 horas de relógio, aguardando que passasse alguém para cá. E nos demais dias que a senhora não consegue ir, como é que a senhora faz para se alimentar? Aí eu busco, tipo, nas quarta-feiras eu tô buscando, aos domingos, como digo, é a Raida. Aí eu fico ali, eu digo, ninguém almoça, só almoça quando acabar. Que às 11h30 acaba, né, com o bispo Renato Cardoso, acaba. Aí eu coloco lá perto da geladeira. Aí eu disse, eu tô em casa, mas eu vou ficar como se estivesse na igreja. Eu assisto das 9h30 às 11h30, em pé. Eu vou ficar em pé, aí pego a Bíblia, quando fala a palavra, eu vou lá, né, acompanhando. Esse radinho? Eu coloco lá. É seu companheiro? Eu coloco. Eu coloco lá. Aí eu coloco na geladeira, né? E fico lá ouvindo a palavra de Deus. É sempre, 24 horas, né? Eu tô ligada. Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Você sabe que quando uma pessoa é sábia, ela pode não ser uma pessoa escolada, diplomada. Aí teve uma fogueira santa que eu fiz sacrifício de mudar mesmo meu eu. Porque eu via que tinha coisas dentro de mim que eu ainda tinha que retirar. Que eu tinha aquela sede sempre. Eu disse, meu Deus, eu não sou digna de nada. Mas tudo que eu quero, eu te peço, me dá o teu espírito, que eu não aceito mais estar na tua casa sem o teu espírito. Aí foi quando veio a virada de ano e eu já vinha jejuando. Nós, chegando aos últimos minutos deste ano, Senhor, e segurando em mãos este pão e este vinho, este cálice,
nós nos lembramos de tudo que o Senhor viveu, de tudo que o Senhor passou por nós. E quando chegou a meia-noite, né? O pessoal aqui tudo preocupado com o cabelo, com a roupa, com a comida. E eu nada mais, só pensando no propósito que eu estava. Aí, como eu só tinha um radinho, a TV e o celular, botei no volume mais alto que tinha, né? Disse, nada vai me atrapalhar. Ninguém vai me atrapalhar. Eu fiz desse canto aqui o altar. É como se eu estivesse lá no altar. Eu fechei os olhos e aí começou a busca, né? À meia-noite. E como eu já vinha na entrega, né? Quando o bispo Renato Cardoso começou a busca, aí é como eu caí de joelhos e eu disse agora a Santa Ceia, que o único pão que eu tinha 5 dias ali. Aí eu peguei um pedacinho de pão, um pouquinho de água e botei perto da caixa de som. E já tinha uma carta para Deus, né, escrita, e dobrei os joelhos e caí em lágrimas. E comecei, meu Deus, eu não sou digna. Eu busquei a semana toda esse propósito. Mata a minha sede, eu não sou digna de nada. Me enche, tira esse todo vazio que ainda resta dentro de mim. E eu peguei o pão, né, e mascrei mesmo duro. E consegui, e depois daquela busca, é como eu queria sair correndo no meio da rua e espalhando para todo mundo a alegria que eu tava dentro de mim, né? É que, tipo, meia-noite, sair correndo, com aquele sorriso, aquele semblante alegre, aquela felicidade que não tava nem cabendo dentro de mim, que eu não conseguia nem me conter. Dormi com aquela alegria, acordei com aquela alegria que não cabia mais dentro do peito. Aí toda manhã eu busco a palavra com o Bispo Macedo, né? Toda manhã. Aí eu busco, quando eu vi lá todos os comentários, eu disse, agora eu vou contar meu testemunho. O Espírito Santo é o guia. Deus abençoe, Bispo, Senhor, Dona Esther. Eu não estou conseguindo me conter de tanta felicidade. Ontem coloquei a vigília do Templo de Salomão, que moro na roça e não tenho nenhum transporte. É longe para a cidade de Nossa Senhora da Glória. Quando foi à noite, à meia-noite, o Bispo Renato começou a busca. E eu estava com tanta sede, peguei um pedaço de pão, aqui água, e fiz a Santa Ceia. Dobrei os meus joelhos e pedi com tanta sede e força, que na hora veio uma força tão grande, uma certeza dentro de mim, que nunca houve igual. E eu queria sair no meio da rua, abraçar as pessoas, mas me conti e só agradeci, que não tem preço. Eu estava lá, eu não esperava. Aí quando apareceu lá, o Bispo Macedo respondeu o seu comentário. O que ele falou? Aí ele falou, recebeu o batismo com o Espírito Santo, porque teve sede e você realmente provou para Deus. Meu marido que antes bebia, agora ele faz parte, né? Minha família faz parte da mesma fé. Eu disse, eu fui buscada no meio da manhada. Eu fui buscada no Egito, né? Como José na escravidão. Se a senhora tivesse uma igreja do lado da sua casa? Se eu tivesse, não perderia, porque todas as vezes que a gente vai, a gente não sai vazio, sai sempre suprido, né? Eu vejo quando as pessoas moram em Glória, às vezes, né? Às vezes eu fico até olhando, não pode nem olhar, né? Eu moro no interior, às vezes chegou antes das pessoas que moram na cidade. que é mais dificultoso, né? O Univer Vídeo está presenteando a senhora com 1 ano de assinatura gratuita. Amém. Para a senhora poder agora assistir, não só ouvir, mas assistir às reuniões do Templo de Salomão. Amém. Todas. Então a senhora vai para a igreja agora todo dia. Amém. Só tenho a agradecer, né? As pessoas que fazem o propósito de sempre estar ali cumprindo os votos, né? Com a programação, seja lá da qual forma for. Se hoje eu não tivesse ouvido lá atrás a Raida, não tinha como eu ter chegado à casa do Senhor, né? E hoje só tenho a agradecer, né? Que é ao bispo,
as pregações, os servos dele, que ele tem usado muito, né, para nos ensinar. E que continue usando mais e mais, né, porque ainda tem pessoas, tem vidas que precisam. E a gente tem que batalhar.